Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Silva, estou como gerente industrial da unidade São Martinho, aqui de Pradópolis, né? Cecília já falou bastante sobre o grupo, né? Deu uma visão geral dos números, e também uma parte da nossa trajetória, né? Nesse processo de digitalização, de aprimoramento da gestão da rotina e dessa parceria que a gente vem tendo com grandes empresas de tecnologia, entre elas a Pentágono, né? Vários cases aqui de sucesso já mostrados, e com a São Martinho não tem sido diferente. A gente vai fazer uma apresentação conjunta, né? Na verdade, eu vou falar a parte mais fácil aqui, que é trazer um pouco do histórico, né? De 25 anos atrás, né, Daniel, quando a gente começou a intensificar essa trajetória. Aí o Daniel, na parte mais difícil, ele entra, né? Nós trabalhamos junto, lá na unidade São Martinho. Daniel é o gestor da qualidade industrial e engenharia de processos lá da unidade, né? Bom, sobre os números da São Martinho, a Cecília já trouxe aqui para vocês, né? A gente vai trazer um case um pouco mais específico da unidade São Martinho, aqui de Pradópolis, como eu falei, né? Nessa unidade a gente processa 10 milhões de toneladas de cana, então é uma unidade com foco muito grande em escala de produção, mas nem por isso a gente deixa de olhar, né, nos detalhes para ter o melhor aproveitamento, e os maiores rendimentos possíveis, né, no nosso processamento de cana. É uma unidade com produção de mais de 800 mil toneladas de açúcar, 400 milhões de litros de etanol no ano, 400 mil megawatt-hora, com um terminal, né, rodo ferroviário, né, instalado, onde nós também fazemos trabalhos, né, serviços de transbordo, né, para várias usinas da região, né, pegamos, né, açúcar via rodovia e transbordamos em ferrovia, né, isso, olhando para sustentabilidade e para resultados, é fantástico também. Então, uma unidade muito próxima aqui de Ribeirão Preto, inclusive. Seguindo aqui, né, falando um pouquinho dessa trajetória da São Martinho, né, e aí como grupo, né, e trazendo alguns temas mais específicos da unidade São Martinho, a gente vai falar aqui de gestão de rotina, né, olhando muito para a estabilização de processos, que é o que nós acreditamos que é a base fundamental para que a gente consiga, sim, ter um melhor aproveitamento das ferramentas e tecnologias existentes aí disponíveis no mercado, né? E quando a gente fala de gestão da rotina, né, essa nomenclatura começou lá com gestão operacional, né, ainda na década de 60 e 70, né, principalmente com as implantações da ISO 9000. E para o Brasil, né, isso começou a chegar ali mais na década de 90, 2000, né, ser muito mais difundido, principalmente trazido por multinacionais. E o nosso setor, né, ele ainda tinha coisas básicas, né, para serem ajustadas, então teve um delay, né, entre esse assunto começar a ser difundido no Brasil e o setor realmente começar a aplicar, né, com mais profundidade esse tema de gestão da rotina. Então, o que eu quero dizer com essas coisas básicas, né? A gente tinha ainda muita ineficiência, né, por questões até de comunicação entre os processos, por exemplo, né, os processos ficavam mais dispersos, né, a gente perdia muita oportunidade de moagem, perdas de processo, e aí né, logo nos anos 2000 ali começou aquela trajetória de centralização das operações, aí começou o famoso, no caso da São Martinho, a gente chama de COI, né, que é o Centro de Operações Industriais, onde nós começamos a trazer as áreas, né, para dentro de uma sala de operação, tudo isso sendo possível por tecnologia, né, nesse período as infraestruturas, né, de automação, né, deram muito mais confiança para que a gente tomasse essa decisão e seguisse esse espaço, e com essa ação, né, a gente já conseguiu trazer uma maior estabilidade, né, para os processos industriais e os ganhos, né, foram muito notórios, né. Para ter uma ideia, na São Martinho a gente moía algo na casa de 35 mil toneladas por dia, né, com essa evolução basicamente em centralizar, a gente foi para mais de 40 mil toneladas de cana a dia, né? Hoje nós estamos com 50 mil, o Daniel vai trazer um pouco mais desse histórico recente. Mas a partir daí, né, já foi um começo dessa evolução e começou a despertar, né, a partir dessa melhor estabilidade, né, começa a despertar outras oportunidades. E foi comentado aqui pela Raízen, né, muito sobre os simuladores em Excel, né? Já naquele período, eu lembro bem que tinha, né, simuladores até formulados junto com o time do CTC, né, do antigo CTC, até o Oscar que está aqui,
né, aqui na plateia, né, ele vivenciou isso, trabalhou muito com isso, e era muito útil naquele momento, porque era uma maneira, mesmo da gente olhando para o retrovisor, mas a gente conseguia, né, enxergar mesmo que no retrovisor como que estava o andamento das operações, aí ainda com talvez 1 dia, 2 dias de defasagem, mas já era um começo, né, já era uma maneira de entender se a gente estava pelo menos, né, ali no caminho certo, né. E com o avançar, mesmo ainda no Excel, né, eu lembro que aí, eu ali perto de 2005, 2006, né, eu ingressei na São Martin ainda como estagiário, e nós começamos a aprofundar, né, esses cálculos em Excel e trazendo inclusive macros, né, para facilitar essas questões de referências circulares, né, que tinha muito no Excel, representar as variabilidades da matéria-prima, trazendo ali para o Excel, para que ele conseguisse fazer as iterações através de macros, linguagem de programação, e conseguir representar de uma maneira mais assertiva e até de uma maneira mais ágil, né, o que estava acontecendo no processo. Ainda assim, continuamos olhando no retrovisor, mas aí já com um período menor, né, talvez menos de 1 dia, conseguindo olhar num turno, né, Daniel? E isso já começou a aprimorar, né, o nosso modelo, já começamos a andar mais dentro das faixas, né, dessa pista, né, e os resultados, sem dúvida nenhuma, começaram a surgir. E esses simuladores, né, começaram a ser muito usados na rotina ali de reuniões diárias, né, reuniões do Bom Dia, trazendo as informações para entender o quão aderente a gente estava ao plano que a gente tinha estabelecido, né, para aquele mês ou para aquele dia anterior, e essa evolução continuou. Até que em um determinado momento, uma vez que a gente já vinha com essa experiência, né, das simulações Excel, por isso eu valorizo muito o Excel, trouxe muito aprendizado para a gente, tanto de engenharia quanto, né, olhando para sistemas de gestão de processo, a gente viu necessidade, até com o crescimento do grupo, né, outras unidades entrando, foi aí que a usina Boa Vista também já entrou na jogada, né, e vimos a oportunidade de padronizar melhor essa ferramenta. Foi aí que nós fomos ao mercado, começamos a prospectar algumas ferramentas, né, eu lembro que na época tinha algumas que já eram muito usadas, né, em projetos, não sei se alguém aqui trabalhou com o próprio Sugars na época, né, a Prosulca trabalhava muito com Sugars, né, só que o Sugars era muito relacionado ao açúcar, né, e tinha uma questão ali muito engessada, né, era uma ferramenta importada, não tinha muita flexibilidade de ajuste de acordo com o cliente, porque cada planta tem suas particularidades, né. Foi aí que determinado momento eu consegui o contato do André, tal de André Lins, né, tá por aí também, tô enxergando ele aí, e descobrimos a Pentagro, né, lá numa incubadora em São Carlos, estivemos por lá. Putz, ele apresentou pra gente, né, as ferramentas que ele já dispunha naquele momento, né, mas além da ferramenta, a grande possibilidade de atendimento a um cliente, né, que demandava uma necessidade, né, de se modular aquilo que a gente precisava. Eu lembro que na nossa planta a gente já tinha um sistema de biodigestão de vinhaça que usava o biogás para secar a levedura, né, em que ferramenta que tinha isso, né? E a Pentagro, né, muito que rapidamente assim se propôs a estar modelando e ajustando a ferramenta do BDME para que representasse a nossa instalação, e assim foi feito, seja para o biogás, seja para cálculos de centrífuga, que a gente usava formatos diferentes de cálculo, né, conseguimos deixar uma ferramenta robusta, e a partir daí tivemos governança, né, com essas ferramentas de simulação, e essas ferramentas foram difundidas para todas as unidades do nosso grupo, e começamos a utilizar essas ferramentas não só na rotina, mas como também olhando para projetos, né, implantação de projetos, definição de gargalos, né, identificação de gargalos e definição de tecnologias para eliminação de gargalos. E aí começa a nossa trajetória de parceria junto com a Pentagro, né. A partir dessa, São Martin continuou crescendo, né, vimos a necessidade de ter, né, de fato, um sistema de gestão muito mais bem desenhado, né, e seguido, e para isso, obviamente, né, precisamos adequar a nossa estrutura de pessoas, né, técnicas para poder lidar com esse sistema de gestão, e aí sim, isso facilitou inclusive a gente encaixar muito melhor as ferramentas, né, inclusive o próprio PGDI, dentro do nosso sistema de gestão, e conseguir usufruir muito mais dos benefícios que a ferramenta poderia nos ofertar. E aí seguimos a nossa trilha, né, fomos nos estruturando corporativamente, né, a Cecília aqui é um exemplo disso, hoje ela está na área corporativa de processo, então facilitou também a gente difundir esses conceitos para todas as nossas unidades, e
A partir aí do ano retrasado, né, do ano passado mais fortemente, né, Daniel? A gente mergulhou de cabeça mesmo nesse tema de gestão da rotina, e aí com todas as ferramentas existentes, o conhecimento e experiência já adquirida em todos esses anos, né? E conseguido ter estruturado o time, né, para lidar com todo o trabalho, né? Porque não é simples assim, né? A gente fala gestão da rotina, traz estabilidade e tudo fácil, né? Não é fácil, né? Gera bastante trabalho, mas o mais interessante disso é que esses trabalhos, né, essa disciplina que esse trabalho exige, facilita muito né, a nossa rotina ali do dia a dia. Eu sempre trago um exemplo aqui, né? Eu, enquanto gestor da produção e logística, né, no último cargo que eu tive na São Martinho, eu entrava na sala, né, junto com os meus supervisores, né, e operação, e eles discutindo as reuniões ali diárias, eu perguntava, como que está o processo hoje, né? Aí um respondia, não, tá bem, né? O outro, tá muito bom. Aí eu fazia a segunda pergunta, né? Tá bem quanto? Tá muito bom quanto? Né? Porque é muito qualitativo, né? E a gente não conseguia expressar isso de forma quantitativa, de forma numérica. Isso nos incomodava muito, né? Então, era aquela falta de controle, né? Era muito mais ali naquela condição relacional, né? De pessoas muito experientes, né? E com muito conhecimento garantindo um resultado, mas a gente tinha certeza que trazendo mais técnica, método e essa disciplina, né? Através do trabalho de ação da rotina, a gente conseguiria, desde do meio, né? Tá levando os processos de forma muito mais controlada, muito melhor mensuradas, e fatalmente as oportunidades de melhorar o resultado, elas viriam, né? Então essa foi a nossa trajetória, e o Daniel vai falar com mais detalhe agora, né, especificamente desse tema de gestão da rotina, né, e esse avanço que nós tivemos nos últimos anos em relação a isso, vai dar um pouco mais de detalhe de como que foi essa implantação e a estratégia de implantação, porque isso é muito importante também, olhando para a própria cultura, né, da companhia onde a gente está implementando projetos dessa magnitude. Tá joia, Daniel? Tá contigo aí. Isso aí. Obrigado, Bruno. Bom, primeiro aspecto que eu queria ressaltar, assim, quando a gente olha essa linha do tempo, vou ter um quarto de século aqui, né? Acho que a primeira coisa é que a gente envelhece, né, Bruno? A gente envelhece, isso traz, de certa forma, a idade, né? Mas tem um outro aspecto muito importante, né? Nós estamos falando de uma linha do tempo que tem 25 anos, nós estamos falando de uma São Martinho, dessa unidade específica que tem 70, e quanto esse tema sempre foi importante e vivo dentro da São Martinho, né? Há muitos anos, né, o tema gestão operacional, como o Bruno trouxe aqui, o termo mais usual no passado, né, isso já faz parte do dia a dia e como a própria companhia vem se adaptando, né, para aprimorar esse modelo de gestão ao longo dos anos, né. Tem um marco importante aqui na linha do tempo, né, a partir de 2022, mais especificamente, o contexto do negócio muda, né. E à medida que o contexto muda, né, a empresa, as pessoas, eles precisam se adaptar a esse novo contexto. Um contexto de maior complexidade, onde a quantidade de indicadores que era avaliada e monitorada, ela aumenta exponencialmente, porque são várias as dimensões que precisam ser avaliadas e geridas no dia a dia. Então, o tema gestão da rotina, ele é muito presente na São Martinho e o mote aqui dessa nossa conversa é exatamente mostrar um pouco dessa história e como é que a gente tem se adaptado a esse novo contexto para consolidar cada vez mais o tema gestão da rotina nos dias atuais, né? Bom, antes de falar da gestão da rotina, né, em linhas gerais, trazer uma visão de como é que funciona a gestão dos processos industriais. E depois a gente fala da gestão da rotina dos processos, né? De uma forma bem, bem simplificada, né? O que se pretende, como o Bruno comentou aqui, sempre é tentar ter uma visão integrada dos processos, né? E quando a gente fala em gestão integrada, sobretudo no que diz respeito aos processos industriais, a gente não foge muito de uma conexão muito forte, né, entre o próprio PCP, PCO, né, o Planejamento e Controle de Produção e o Planejamento e Controle Orçamentário e da Engenharia de Processo, né? Isso tudo é o que dá o início, né, o próprio planejamento, né, que dentro do conceito da gestão da rotina está ali, né, dentro do PDCA, esse é o primeiro passo, né?
o planejamento, e esse plano, olhando os processos industriais, ele passa muito pela elaboração do próprio plano de safra, né? Que considera aí como entradas todas as diretrizes aí, seja da área financeira, da área comercial, S&OP, né, da própria área agrícola, né, com a matéria-prima em quantidade e qualidade, e aí a partir daí, com base nas ferramentas de simulação, tanto as táticas quanto as de engenharia, a gente começa a desenhar esse plano com base nas capacidades, com base nas capacidades das instalações, com base inclusive nas otimizações necessárias. Esse plano, né, depois de elaborado, né, ele gera indicadores que precisam ser desdobrados, né, em todos os níveis, né, desde os níveis diretivos até os operacionais. Então, tudo começa aqui, né, nessa sinergia entre PCP e engenharia de processo. O próximo passo é a execução, monitoramento e controle, né? E aqui é que reside talvez o grande foco de como as rotinas bem geridas podem garantir essa verificação e as correções de rota, no caso de alguns dos indicadores ou das metas descritas no plano não estarem sendo atingidas. Então, como se estrutura isso de forma geral? Rotinas de gestão em todos os níveis, né, como eu comentei, desde o nível operacional, supervisão, gestão, gerência e direção, né? E, sobretudo, a partir do momento em que é identificada uma anomalia, estabelecer um processo de resolução estruturada desses problemas. Então, o processo de verificação identifica eventual anomalia e aí tem toda uma estruturação sobre como tratar. A Cecília comentou aqui, na verdade, a própria ferramenta auxilia bastante nisso, mas identifica o problema, né, registra, analisa, trata e encaminha as ações para voltar para dentro do trilho, né, como o Bruno comentou. Então, o planejamento é o trilho, a trilha, né? O processo de verificação e monitoramento é o que garante se aquela trilha está sendo seguida, e no caso de identificada alguma situação, as melhorias são encaminhadas, né? Sejam elas de maior monta, como por exemplo a identificação da necessidade de um reprojeto das instalações, ou até mesmo, caso se deseje, né, e seja possível, a própria mudança do patamar dos resultados. Então, de forma geral, né, essa é a estruturação, e isso aqui é um ciclo, né, é um ciclo que passa por todas as etapas aí do PDCA, o SDCA, rodando continuamente, né, envolvendo essas áreas, tendo como suporte todo o controle da qualidade, a garantia da qualidade, e aqui quando eu falo qualidade, não é só a qualidade do produto ou dos materiais e processos, mas de todos os requisitos que o próprio processo produtivo acaba exigindo, né? Tudo isso, né, muito alinhado, quando eu comentei que o contexto do negócio ele muda, né? Ele muda inclusive trazendo outras dimensões, né, que precisam ser acompanhadas, dimensões de resultado que precisam ser acompanhadas. Então, tudo isso muito estruturado dentro dos próprios programas corporativos que a companhia hoje instituiu. Então, nós estamos falando de um grande programa agrícola de produtividade de matéria-prima, né, um grande programa de eficiência e desempenho industrial, né, e tudo isso é sustentado por um grande programa de saúde e segurança ocupacional. Então, toda essa dinâmica, né, essa sistemática da gestão dos processos na companhia, tá? Quando a gente, para falar um pouquinho desse novo modelo de gestão da rotina, né, falamos da gestão dos processos, como é que funciona a gestão da rotina dos processos, né? A gente sempre encarou isso como um projeto, né? Então, o projeto tem a fase de desenvolvimento e implementação. E não tem como, né, a gente não se basear, talvez, nesses 5 pilares, né, para falar um pouquinho de como funcionou, né, esse modelo. Então, nós estamos falando de metodologia, né, metodologia que é a base dos conceitos para a implementação do projeto. A estratégia de implementação, e esse é fator crítico de sucesso, né? Todas as pessoas nele envolvidas, que também, sem elas, é quase insustentável, né? Nem implementável, quanto menos sustentável, né? Processos que organizam, definem papéis e responsabilidades claros para cada um dentro desses níveis, e aí as tecnologias que vêm
como meio, né, para facilitar a execução dos processos, facilitar a vida das pessoas na operacionalização de tudo isso. Então, não tem como falar desse case sem passar por esses 5 tópicos, né? E entrando um pouco em cada um desses 5 tópicos, né? A gente quis chamar a atenção aqui, talvez, alguns aspectos relevantes de cada um deles, né? Então, quando a gente fala de metodologia, em quais conceitos, né, a gente vai se embasar para propor esse novo modelo de gestão? E aqui não tem nenhuma reinvenção da roda, né? A gente simplesmente se apropriou de conceitos e modelos que são universalmente conhecidos, né? Nós estamos falando aqui de mapeamento de processos, por exemplo, nós estamos falando dos ciclos de estabilização e de melhoria, né? Famosos EDCA, SDCA. Então não tem nada novo, né? Os conceitos universalmente conhecidos e que funcionam, né? O Bruno trouxe exemplo, esses conceitos são da década de 60, 70. Então, assim, nos apropriamos desses conceitos para estruturar todo esse modelo, né? Quando fala de estratégia, né? Então a metodologia definida, quando a gente fala de estratégia, aqui, como eu disse, na minha opinião, reside um fator crítico para o sucesso, tá? Que é como implementar tudo isso, né? E o como, eu acho que eu ressaltaria 3 aspectos principais. O primeiro deles é adequar o nível da complexidade que você vai propor, porque todos esses conceitos, apesar de serem conhecidos, eles dão trabalho, né, como o Bruno comentou. Então, adequar o nível de complexidade da proposição ao nível de maturidade que todo o time tem para conduzir e lidar os processos dessa forma. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E aliado à questão da complexidade, priorizar as etapas que vão fazer com que o time que vai estar engajado nesse projeto, ele perceba o valor de estar fazendo aquilo da forma como está sendo proposto. Ele perceba o valor, ele consiga capturar, e a partir do momento que ele percebe o valor, ele se engaja cada vez mais. Então, a complexidade e a seleção da etapa a ser implementada de forma que o cliente, no caso são as operações, percebam o valor, é fator crítico de sucesso. Quando a gente fala de pessoas, e aí pessoas são o elo fundamental entre tudo isso, e aqui também um aspecto muito interessante. Você pode definir os melhores conceitos, usar a melhor metodologia, né, ter aí a melhor estratégia de implementação, sem o engajamento legítimo das pessoas, vai ser muito difícil tocar à frente. E aí, para garantir esse engajamento, é preciso muito trabalho conjunto, é preciso muita qualificação, né? As pessoas precisam entender daquilo que está sendo falado, elas precisam compreender e, obviamente, não só entender o conceito, mas entender como isso vai ajudar no dia a dia dela, né? Dificilmente ela vai se engajar se ela não perceber valor naquilo que está sendo proposto para ela. Um outro aspecto também muito interessante, que acabou ajudando muito, né, nessa elaboração desse novo modelo, é o próprio perfil das pessoas. A gente pode perceber, até pelas imagens, eu vou trazer mais algumas, né, um perfil bastante jovem, né, um perfil muito favorável, né, à implementação e à mudança, e quase que nativos, né, das tecnologias que, como eu vou comentar à frente, é um fator importante também como meio para fazer tudo isso funcionar. Então, pessoas engajadas, engajadas através da percepção do valor, qualificadas, né, através do trabalho conjunto, né, e com esse perfil que favorece a implementação de mudanças e de novas tecnologias, também é um fator muito importante. Quando a gente fala de processos, né, nós estamos falando em todo o arcabouço que estrutura, né, que dá a liga entre todos esses outros aspectos que eu havia mencionado.
Então, um processo que defina, né, papéis e responsabilidades claros, né, para todos que participam em todos os níveis, isso é muito importante, né? E também dentro desse processo toda uma rotina, como eu havia comentado, de resolução estruturada de problemas. Enfim, o processo tem objetivos e metas, né, com indicadores definidos, e toda vez que esses indicadores, que houver algum desvio, né, desses indicadores, isso configura uma anomalia que precisa ser identificada, registrada, tratada, o bom e velho análise de causa, né, e elaboração do plano de ação de melhoria, né? Então, o processo é o que conecta tudo isso. E as tecnologias, por fim, né, mas não menos importante, é o meio, né, para que tudo isso, depois de tudo isso implementado, é o meio para que todas essas atividades e tarefas em todos os seus níveis seja operacionalizada, né? Então, em linhas gerais, trazendo talvez os principais aspectos de cada um desses 5 pilares, eu ressaltaria esses pontos que foram fatores assim muito importantes, né, na nossa experiência desse novo projeto, né? Para materializar um pouco, né, de trazer um pouco mais de visão, né, para você sobre cada um desses pilares, quando a gente falou lá de metodologia e estratégia de implementação, quando eu comentei de conceitos universalmente conhecidos, né, eu citei lá o mapeamento de processos. Então, esse é um exemplo, né, como é que o processo é mapeado em cada uma das suas etapas, né, com os seus objetivos definidos, e a partir daí, com isso claro, e até inclusive fonte de qualificação operacional, né, você define bem aí atividades, tarefas e quais são esses indicadores. Esses indicadores definidos, eles passam a ser estruturados, né, numa forma de árvore, onde é possível ter explícita a conexão entre eles, ou seja, o sentido, né, da atividade do operador junto com a atividade do supervisor, isso conectado por indicadores e, claro, para cada um dos seus níveis, né, quais são os pontos e os resultados esperados para cada um, né? E quando eu comentei da estratégia de implementação, é exatamente sobre isso. Quando você traz essa visão estruturada, né, e o operador, sobretudo, né, essa era talvez a camada mais desafiadora que a gente supunha, acabou sendo surpreendente, né, porque a partir do momento que ele entendeu com propriedade que a operação que ele fazia tinha relação direta com um determinado indicador e que aquele indicador impactava no do seu supervisor e assim sucessivamente, isso trouxe um senso, trouxe o sentido muito mais profundo, né, e com isso o engajamento. E aí passa por aquilo que eu falei, a percepção do valor também faz diferença na estratégia de implementação, tá? Pessoas e processos, né, sem dúvida, né, o engajamento e envolvimento do time em todos os níveis é fundamental. E aí não é só engajamento e envolvimento, é a qualificação também. Então, quando a gente fala de pessoas, não tem como, né, o processo que posteriormente vai organizar tudo isso, ele passa pelas pessoas. Então, a gente vê, eu trouxe até algumas imagens, né, algumas dessas pessoas inclusive estão aqui com a gente na plateia e tiveram participação muito importante, né, seja na concepção, de todo o modelo, na implementação e agora na sustentação, né, através da rotina. Então, o que era um projeto, né, lá de forma piloto, uma vez implementado, ele passa a ser um processo. E aí o processo de gestão da rotina é sustentado pela atuação das pessoas. E, obviamente, para amarrar tudo isso, né, e estruturar e documentar tudo isso, um processo que define, como eu mencionei, papéis e responsabilidades, a forma como fazer, a identificação, o registro, a análise e o tratamento das anomalias, e tudo isso, como eu disse, né, estruturado com fluxos e papéis e responsabilidades muito bem definidos, né? E, como eu disse, né, por último, mas não menos importante, as tecnologias, né? E aqui tem um aspecto também interessante, né?
nem sempre a mesma tecnologia é a mais adequada para cada nível, né, que se queira tratar. Então, por exemplo, no nível operacional, no nível de gestão, no nível de direção, certamente você pode e deve aplicar tecnologias específicas e adequadas para cada um desses níveis. E quando a gente olha essas figuras, né, a do lado esquerdo e a do lado direito, elas representam um pouco disso, né? Para o nível mais diretivo de gestão, relatórios mais gerenciais, de fato, né, com um nível de informação compatível com aquele nível, né? E quando a gente vem para a operação, uma ferramenta robusta, interligada a outros sistemas, daí nós estamos falando aqui do PGDI, que, como o Bruno comentou, fez parte dessa nossa trajetória de adequação tecnológica, que hoje está aí nas estações de trabalho, em cada uma das 17 estações de trabalho do COI, né, da Unidade São Martinho, e é a ferramenta que ajuda na operacionalização, no registro e no tratamento das anomalias. Então, a cada turno, por exemplo, para cada indicador operacional que desviou da meta, automaticamente o sistema registra, né, um desvio, né, e aí o operador, através dos FCAs, né, que é a nomenclatura, né, para o tratamento da anomalia do nível dele, ele já registra dentro do próprio sistema, o sistema organiza isso, né, caso a recorrência, né, haja incidência de recorrência dessa anomalia operacional e ela gera um impacto no indicador gerencial, também o sistema já também captura e registra os RTAs, né, que são desvios de indicadores gerenciais, e tudo isso, né, conectado aí com os sistemas existentes previamente, né, e aqueles que porventura ainda virão, né? Então, em linhas gerais, aí com o tempo que a gente pôde aqui, exploramos um pouquinho dessa história, né? A gestão da rotina sempre fez parte da história da São Martinho, e a São Martinho, no atual contexto, né, tem essa missão de se adaptar, e esse é um exemplo aí de um case de como a gente tratou e encaminhou aí a gestão da rotina nesse novo contexto. É isso, pessoal. Obrigado.